eu sou um homem da casa, sendo um homem de muitos sítios. A certa altura cheguei a dizer que era um alentejano global, que por volta de há 20 anos atrás conseguia conciliar ser administrador no Porto de Sines, ser presidente do Conselho Consultivo do Aeroporto de Beja e ser vereador em Elvas. Ou seja, e neste momento sou administrador não executivo da Agência de Desenvolvimento do Alentejo. Daí que sou um apaixonado, sou um alentejano de gema, que pela sua formação, tem formação em Economia do Desenvolvimento Regional, que esta temática, tanto mais, portanto, serve para vir aqui e porque tenho conhecimento de um sítio e do outro. Mas, no meu papel hoje do Porto de Sines, queria-lhes dar uma visão de como é que o Porto de Sines, neste contexto, pode, de alguma forma, corresponder a estes desafios e a estas expectativas. Portanto, o Porto de Sines, em primeiro lugar, vou abordar a questão das infraestruturas portuárias e alguns indicadores para se ficar com uma ideia do que é o Porto de Sines no contexto nacional. O Porto de Sines, há uma palavra que costuma aparecer muito, que é um porto de águas profundas. Não gosto muito de dizerem que é o único porto de águas profundas. Um dos únicos, vá lá. Isto para compreender o contexto hoje de águas profundas. Na verdade, é um porto de mar aberto, que tem todas as condições para receber navios de última geração, quer de granéis líquidos, de granéis sólidos, de contentores, de carga geral. Portanto, o Porto de Sines tem uma versatilidade extraordinária porque lhe é dada pelos grandes fundos que tem e pelos diferentes terminais. Portanto, tem 28 metros de profundidade no cais 2 do terminal petroleiro, é aberto ao mar, tudo isso, terminais especializados, fundeadores, tudo isso. Portanto, os 5 terminais podem ser aqui vistos, os granéis líquidos que fazem crudes de refinação para a refinaria da Galp e que fazem recepção o petroquímico para a Repsol, portanto, etileno, butanieno, outros. O terminal de GNL, que é um terminal dedicado agora com muita apetência internacional, nomeadamente pelos americanos que pretendem colocar o gás de xisto na Europa e que augura-se um grande futuro e um grande incremento de cargas neste terminal de granéis líquidos, de GNL, de gás natural liquefeito. Temos um terminal multipurpose, multiusos, que fundamentalmente faz carvão. Faz 5 milhões de toneladas ano, 3 milhões e meio para a central termoelétrica de Sines, 1 milhão e meio para a central do Pego. Embora tenha rampa ro-ro e possa receber navios onde se faça estilha, arroz, enxofre, tudo que seja carga geral fracionada. O terminal de contentores, que é a joia da coroa, que é o dito terminal 21, que o ano passado já fez 1 milhão e 600 mil aproximadamente, um bocadinho mais de teus. Teu é a medida, portanto, universal para o contentor portanto, são estes 5 terminais que nos permitem poder oferecer este tipo de serviço. Como podem ver, em termos de evolução de carga, dos últimos anos, entre 2011 e 2017, tem havido, apenas no último ano, houve um decréscimo ligeiro, mas tem sido sempre num crescendo, portanto, os números, principalmente a carga que tem sido vindo a ser ganha na carga geral, que é devido, a carga geral pode ser contentorizada e fracionada. Portanto, neste caso, tem sido a carga geral contentorizada que tem aumentado, portanto, o volume de carga movimentada. Isto para verem os contentores, que realmente, portanto, foi uma evolução muito grande, de tal ordem que hoje estamos entre os 15 maiores terminais de contentores na Europa e no ranking dos 100 maiores a nível mundial. Portanto, este terminal de contentores é uma parceria, foi uma parceria feita com uma das maiores operadoras mundiais, que é a Port Singapore Authority, a PSA de Singapura. Neste momento, embora já seja tida também PMSC pelos os suíços da MSC de Geneve. Portanto, isto são alguns dados. Sines, em Portugal,
tem esta especificidade de ser o maior porto de carga movimentada porque movimenta mais de 50% da carga no país. Portanto, andamos à volta dos 100 milhões, cento e poucos milhões a nível nacional e Sines faz 50 milhões, à volta de 50 milhões de toneladas ano. Portanto, os produtos energéticos, somos um porto de carga cativa porque é lá que está a petroquímica e é lá que está a petrolífera e, portanto, movimentamos cerca de 74% dos produtos energéticos. Neste momento está a arrancar novamente o projeto que foi um falhanço ao princípio da Artlante e que agora foi comprado pelos tailandeses, mas são os indianos, são tailandeses e indianos, que é a Indorama. Vai reativar agora novamente, está neste momento o projeto da antiga Artlante, que vocês têm ouvido falar muito. Portanto, outros números depois que iremos ver refletidos, que são as autorizações e o procedimento administrativo ligado aos navios portanto, tal ordem. Agora, uma coisa essencial que vai servir para Elvas, em termos de futuro, é que neste momento o Porto de Sines já opera mais de 5.000 comboios ano. E ainda estamos a falar no comboio com 400 metros de comprimento, ainda não aquele que se pretende que venha a ser implementado pela nova via férrea e, portanto, ainda com as cargas que são feitas. Agora vou falar nas ligações marítimas. Portanto, a especificidade do Porto de Sines normalmente aparece como tendo uma localização estratégica, devido às rotas transatlânticas e aos cruzamentos no mar. Sines tem esta localização preferencial. Fala-se muito aqui, noutra coisa que eu gosto também de dizer, para que seja parte do esclarecimento. Eu peço desculpa às vezes que eu sou um bocado pedagógico, porque fui professor do ensino primário, e então tenho uma forma explicativa, às vezes desnecessária. Mas vocês têm ouvido sempre o Canal do Panamá, não há primeiro-ministro nenhum, Presidente da República, neste momento em Portugal, que não diga que o Canal do Panamá que vai ser a virtude para todos os males. Na verdade, o Canal do Panamá tem alguma expectativa positiva para o Porto de Sines, embora eu não gostasse de ver tão enfatizado em termos de notícia. Porque o Canal do Panamá serve preferencialmente os interesses americanos, nomeadamente do GNL, que vocês ouviram falar. As estatísticas feitas nestes 2 anos do alargamento do Canal do Panamá comprova claramente que o que ganhou foram os tráfegos costa a costa de atravessamento da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos e por lá passam trigos, cereais, carvão, minério e gás, de tal maneira que havia uma regra que só passavam 2 navios de gás por dia, agora permitem que passem 3 navios de GNL. Isto para vos dizer o quê? Mesmo os navios de contentores que passam agora no Canal do Panamá, o máximo é 14 mil teus. Ora, na semana passada em Sines esteve o MSC Leoane, que carrega 19.400 teus. O que quer dizer que nem todos os navios de transshipment que vêm a Sines passam no Canal do Panamá. Portanto, é só esta explicaçãozinha de que o Canal do Panamá, sim senhora, é uma expectativa positiva, acreditamos que possa haver algum ganho, mas não acreditem no ganho que os vêm falando por aí nas notícias. Portanto, isto é com alguma racionalidade. Portanto, são estas rotas todas que, de alguma forma, portanto, rotas essas que estão associadas a linhas de navegação. A linha de navegação que vem a Sines é da MSC. É a segunda companhia de navegação a nível mundial. A primeira é a Maersk, a segunda é a MSC, a terceira a CMA-CGM, os franceses, os quartos a COSCO. A COSCO vai passar para terceiro lugar os chineses agora porque fizeram uma fusão com uma outra empresa de shipping. Portanto, o que aqui está, que não vale a pena estar a explicar, é para vocês perceberem os navios que neste momento da rota de contentores passam por Sines. Porque cada linha destas tem um nome. Se vem de Singapura, se vem de Ningbo da China, se vem de Zeebrugge, se vai para Roterdão. Portanto, conforme os portos que tocam, eles dão-lhe ali o tipo. É para saberem, portanto, neste momento Sines é, na verdade, um hub. É um sítio por onde passam, portanto, muitos navios vindos de todas as partes do mundo. Agora, propriamente, no que diz respeito às ligações ao Interland.
rodoviárias e ferroviárias. Portanto, estamos ali a ver que, não trouxe o ponteiro, e que iremos ver mais à frente, aquilo que é a linha de caminho de ferro que hoje se tem que seguir e aquilo que se projeta no futuro. Como estão a ver, neste momento um comboio de Sines para chegar a Badajoz, ou aqui a Elvas, não nos esqueçamos que temos aqui uma plataforma logística e que neste momento é um armazém franco e que de grandes benefícios trouxe à região. Ainda no outro dia encontrava o meu amigo comendador Rui Nabeiro e ele dizia: pá, você sabe que já estamos a fazer, acho que era 110 euros a menos por cada contentor devido a isto. Digo: não me diga, Sr. Comendador, que eu ainda tinha visto esses números. Portanto, é só para ver, as cargas recebidas para a Delta vêm todas para o Porto de Roterdão. E depois vinham para Lisboa e de Lisboa para aqui e tal. Neste momento, haver aqui um armazém franco em que as mercadorias são desalfandegadas e o IVA é só pago à medida que forem sendo desalfandegadas e não à cabeça, é um benefício extraordinário. Portanto, e ela já o tem, não nos esqueçamos disso, até para antever a plataforma logística polinucleada do futuro. Portanto, um comboio que sai de Sines tem que fazer a linha do Sul, depois tem que entrar no ramal de Vendas Novas, depois entra e vai até ao Estil, depois entra na linha do Norte e depois vem à linha do Leste. Ou seja, vai fazer mais 135 km do que fará com o novo traçado. Portanto, daí que esta linha de caminho de ferro, não só pelo encurtamento, como pela modernização que vai trazer associada, vai poder potenciar, portanto, Elvas no contexto, portanto, da logística portuguesa e ibérica. Cá está, a ligação agora que se pretende é que chega ao Poceirão, Poceirão Vendas Novas, Casa Branca já está feita até Évora, Évora depois para Elvas, os tais 90 km e os tais 3 concursos, um deles que já foi lançado e que está em obra, outros 2 também já. Portanto, esta linha de caminho de ferro vai permitir que os comboios passem para 750 metros. As plataformas têm que ser alargadas para 750 metros. Vai ser feita a eletrificação, já em termos extremamente modernos, de acordo com as normas internacionais. Portanto, se aqui associarmos alguma vontade que neste momento se discute da Europa, que é uma janela única ferroviária, porque às vezes pensamos que é só o traçado da linha, a infraestrutura, mas há muitos impedimentos ligados ao comboio. Desde a atenção, desde os maquinistas, desde as licenças para operar, desde os canais de acesso. Portanto, daí que, sendo boa a infraestrutura, há muito ainda a fazer. Mas a expectativa também é boa. Portanto, melhorar as condições de segurança, a eliminação das passagens de nível, aumentar a capacidade, diminuir o tempo, tudo isso. Fatores de eficiência portuária. Isto agora no que diz respeito ao Porto de Sines. Para vos dar ideia, este Porto de Sines, que tem estas valências, que tem estas condições, mas um porto não é só por ser uma infraestrutura que tem condições para competir. O Porto de Sines tem condições para competir e é do que melhor se faz hoje na Europa e no mundo. Portanto, faz uma operação de 126 contentores por hora em movimento, o que é do melhor que se faz. Portanto, conseguir fazer a operação portuária num grande navio acima de 10 mil teus, consegue fazer isso. Portanto, são os diferentes terminais todos ultramodernos, desde os braços de carga, portanto, às gruas, a tudo isso. Portanto, há agora uma coisa que já há uns anos funciona, que é, antigamente, isto foi iniciado no Porto de Sines e está-se a generalizar agora no contexto da União Europeia. Foi um projeto desenvolvido por nós, que é a Janela Única Portuária. Já vamos na Janela Única Portuária. Ou seja, a imensidade de serviços, terminais portuários, agentes de navegação, despachantes oficiais, portanto, ship chandlers, transitários, a autoridade fitossanitária, a autoridade de saúde, o CEF, a alfândega, a autoridade, a capitania. Vocês imaginem o que era terem que andar num porto como o de Lisboa ou outro qualquer, com manifestos de carga e tudo, andarem de departamento para departamento para conseguirem ter autorização para a chegada do navio, para a movimentação da mercadoria e para o despacho e, portanto, para a largada do navio. Ora, isto foi uma coisa extraordinária
que é conseguir-se, através de um sistema, portanto, de informação e de compilação e de gestão de tráfego, conseguirem fazer, congregar, convergir toda a informação num sistema de tal forma a que permite a que antes de 2 dias e meio do navio chegar já estar o despacho feito, já se ter conhecimento da carga, estar referenciada a origem, o destino, os portos de contacto, tudo isso. Portanto, esta janela única portuária é do mais moderno. Agora estamos a trabalhar no sentido da janela única logística. E foi este protocolo que aqui foi assinado em Elvas e que deu alguma celeuma. Deu alguma celeuma por o seguinte: os portos espanhóis estão a ter uma reação muito veemente contra o acordo que aqui foi feito entre a Junta da Extremadura e o Porto de Sines, o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal. Porque, juntando à questão da ferrovia e do investimento e do evento que aqui houve, a todo este protocolo que foi assinado, o Porto de Algeciras, o Porto de Valência e até de Sevilha, que também estão a ter uma atitude muito forte junto dos portos del Estado, no sentido de reivindicarem um caminho de ferro, também ele modernizado, de Algeciras até Madrid. Portanto, esta janela única logística, o que é que vai permitir? Vai permitir avançar no contexto de janela única portuária. Enquanto a janela única portuária era só no contexto do porto em si, esta consegue acompanhar o contentor em cima do comboio ou em cima do caminhão e ir com o contentor até ao destino, referenciado, saber tudo do contentor. Portanto, daí que, e fazendo o despacho respectivo, porque isto vai colmatar uma grande lacuna que há de desvantagem do transporte marítimo para o transporte rodoviário. Porque o transporte rodoviário tem um manifesto que o transporte marítimo não pode ter. E isto vai obviar a que a mercadoria possa seguir o seu caminho sem ter esses impedimentos. Uma outra coisa que foi conseguida há pouco tempo foi a fatura única portuária. Eu peço desculpa, mas estou a falar nisto porque isto importa saber, porque isto vai ajudar a todo o processo logístico e à tramitação da mercadoria. Imaginem o que era cada entidade daquelas que eu vos falei estarem a emitir uma fatura ao carregador, ao dono da carga, ou ao destinatário da carga. Para além do trabalho que isto dava, neste momento o que é que se faz? Concentra-se todos os elementos para uma fatura única a nível da autoridade portuária. Ou seja, a capitania manda, congrega-se numa única fatura que chega às mãos do cliente. Portanto, isto é um avanço extraordinário. Portanto, para além destas virtudes, portanto, já vimos, Porto de Sines tem uma infraestrutura moderna, o Porto de Sines está capaz de competir com qualquer porto no mundo, europeu no mundo, para as facilidades que tem, e o Porto de Sines ainda tem outras coisas, nomeadamente de trabalhar em flat rate, ou seja, durante os 24 horas por dia, os 7 dias na semana, trabalha com taxas conhecidas e não são variáveis para os pools de trabalho. Isto também é uma vantagem porque há muitos portos onde não há condições de fazer a operação a qualquer hora do dia. Ou que tem muita... Enquanto o Porto de Sines é capaz de ter um dia no ano de tempestade em que tem que fechar o porto, há portos que têm barra, que têm que ter 3, 4, 5, N dias de fecho. Portanto, isto é para vocês perceberem que no Porto de Sines temos essa facilidade também. Ser um porto a mar aberto em qualquer altura e em qualquer dia. Na questão da logística, é conhecido que, e aqui temos que associar estes dois conceitos. Eu, quando falo em logística, tenho uma ideia, e Elvas e Campo Maior e Badajoz, neste contexto da Eurobec, só pode haver uma razão. Eu, em tempos, impulsionei muito essa ideia e visitei várias plataformas logísticas, até porque era uma competência que tinha no Porto de Sines no desenvolvimento da zona de atividades logísticas. Estive na Aquitânia e Euskadi, portanto, lá em cima. Estive em Saragoça, estive na plataforma de Madrid, estive em Lago Congelado, em muitos sítios. E acho que para aqui o modelo tem que servir não haver uma plataforma per si, esta é de Badajoz, a outra é de Elvas, a outra é de Mérida. A de Mérida, essa sai aqui ao nosso enfoque, peço desculpa. Mas tem que haver um conceito de marca, uma marca, que é oferecida ao nível da logística, portanto, reconhecida como tal, e em que tudo o que é um polo logístico, suponhamos,
O aeroporto está a ver a La Real, não é? É La Real, troca às vezes com La Reina, é La Real este aqui. O aeroporto. O aeroporto é uma infraestrutura que faz carga aérea e que pode ter valor acrescentado à mercadoria. A plataforma logística de Elvas, rodoferroviária, pode acrescentar valor e é uma plataforma logística. A plataforma logística do Suroeste Europeu, ou outro nome que se lhe venha a chamar. Também. Portanto, tem que haver esta ideia de que há uma logística oferecida ao nível de uma euro-região. Portanto, porque hoje não só oferece... Portanto, com as suas versatilidades, com as suas especificidades, com as suas características, portanto, temos que interiorizar isto. E tem que haver um trabalhar em rede. Daí que, quer o Porto de Sines, quer a Zona Industrial e Logística de Sines, entram neste contexto de oferta. Portanto, é sabido que Sines tem uma zona logística e industrial, que é uma plataforma logística com as grandes disponibilidades com empresas instaladas e, portanto, onde estas empresas todas já por lá andam, tem uma zona intraportuária e outra extraportuária e, portanto, isto tem que fazer parte de um alavancar da oferta logística de Elvas. Agora, o que é que será o Porto de Sines no futuro, principalmente em termos de projetos de expansão? Portanto, neste momento, ouve-se muito na comunicação social, são três grandes coisas, mas duas é que se ouve. Uma é aquela que eu já falei, que é o gás natural, o gás de xisto, passar a ser também uma porta de entrada a Sines, porque neste momento temos os russos a fornecerem gás pela parte do norte da Europa, temos em Espanha o gás magrebino a entrar por Elva e temos 7 terminais em Espanha. Em Portugal temos apenas o único terminal, que é em Sines. Portanto, há conversações, as coisas estão bem encaminhadas e, portanto, os americanos têm que fazer entrar o gás deles com uma extrema necessidade na Europa. E, portanto, pensa-se que Sines oferecerá essas condições. Para além do gás, 2 projetos ao nível dos contentores. Um deles é ampliar o atual Terminal 21. O outro é o futuro projeto Vasco da Gama. É uma pena, não trouxe o ponteiro. Bem, mas assim já veio. Portanto, aqueles depósitos lá atrás é o terminal de gás natural. Portanto, que fica no intradorso. Este aqui é o terminal existente, que neste momento faz 2 navios grandes. Quando se fala em mega carriers ou navios grandes, são navios de 400 metros de comprimento e com boca de 50 metros. Largura de 50 metros, comprimento. Calado, profundidade, andam por 16. Portanto, daí que um navio daqueles grandes, portanto já sabem, 400 metros. 2 navios de 800 metros. O cais atualmente tem 900 e tal metros e é para ser expandido na nova coisa. Para passar de 2 milhões e 100 mil, nós estamos quase a esgotar a capacidade, estamos a 1 milhão e 600 e tal mil, passar de 2 milhões e 100 mil para 3 milhões, coisa assim. Este terminal 21 está em negociação, portanto, a revisão da concessão. Portanto, aumento do cais, aumento da capacidade de armazenagem em terra, a extensão do molho também, as negociações são em curso. A capacidade instalada 2 milhões e 100 mil, portanto, para passar para 3 milhões e 1. Este. O outro é o chamado terminal Vasco da Gama. Este anda-se pelo mundo fora a tentar haver apetite, porque isto são concursos muito pesados, de muitos milhões. A obra marítima, quando é feita, é tudo aos milhões. Eu lembro-me que estava e assinei os contratos e tudo, só para calcularem. 100 metros de molho daqueles, anda à volta logo dos 8 ou 9 milhões de euros. Só 100 metros. Se quiserem fazer 1000 metros, calculem. Portanto, aqui são obras muito caras. Daí que está-se a procurar ou lançar um concurso público internacional ou arranjar alguém que tenha apetência e que seja um grande operador portuário mundial que possa estar interessado no terminal Vasco da Gama. Para isso está previsto o concurso público internacional para o fim deste ano e o objetivo é aumentar a competitividade através de uma construção faseada do novo terminal. Portanto, Sines no futuro pode realmente vir a oferecer. Hoje o contentor está na moda, hoje o contentor é uma revolução no mundo do transporte. Só para vos dizer, quando cheguei ao Porto de Sines há 22 anos, vocês sabem o que é que nós queríamos? Eu fui ainda a Vigo ver. Sabem qual era a nossa grande conquista? Era um terminal de rochas ornamentais. Porque em Vigo movimentavam-se blocos de granito e blocos de mármore, e os nossos blocos de mármore
daqui ou iam para Lisboa ou para Vigo. E Vigo era a grande montra das rochas ornamentais. Eu cheguei a ir a Vigo a estudar como é que havíamos de fazer um terminal, um cais para rochas ornamentais em Sines. Pois muito bem, vocês sabem que neste momento um bloco de granito ou um bloco de mármore vai num contentor com 28 toneladas, um contentor reforçado, nem a gente sabe que lá vai um bloco de granito ou que lá vai granito cerrado para pavimento ou para outro qualquer, para um país do mundo, para a China. Aliás, o grande importador de mármores é uma empresa intermediária chinesa que passa pelo Porto de Sines, leva os nossos mármores da zona de Pero Pinheiro e da Serra de Ares e dos Candeeiros para a China, chega lá, serra os blocos, faz o acabamento e depois volta a fazê-los entrar no circuito europeu. Portanto, daí que, isto para verem que o contentor revolucionou, não é só os mármores de Carrara, não era? Antes falava-se muito dos mármores de Carrara, que eram de Borba e Vila Viçosa e levavam o carimbo de Carrara. Mas neste momento é isto também. Ou seja, dominam este circuito todo. Compram os blocos de mármore, eu fiz esse estudo, andei caso a caso, vão daqui transportados nesses contentores, chegam a um entreposto, tem 3 entrepostos na China, perto de Macau, naquela zona, portanto, mais livre e que foi implementada, portanto, mais liberalizada, fazem a serração do mármore, o acabamento final, fazem, portanto, o pavimento, voltam a colocá-lo em contentor para entrar no circuito mundial. Portanto, pronto, o terminal Vasco da Gama, para perceberem, vai ter 2 fases e uma fase total. Prevê-se 3 milhões a 3 milhões e meio em termos de final. Portanto, mas, como vos disse, neste momento houve já várias iniciativas, a senhora Ministra foi à China há 2 semanas, continua-se em negociações, não é em negociações, não pode haver negociações diretas, tem é que se criar um clima para se lançar um concurso público internacional que não fique deserto. Nestas coisas não se pode. Havendo um concurso público internacional e que fique deserto, aí sim pode-se entrar na negociação direta. E pronto, eu ficarei disponível, porque a encomenda que trouxe foi esta, portanto, estarei disponível para qualquer questão que me queiram colocar, pelo gosto, pelo empenhamento, pelo entusiasmo que nutro por isto, até para as responsabilidades que tenho, portanto, porque este é o meu conselho, é a terra que eu amo, é aqui que eu vou passar a minha velhice e, portanto, à disposição. Muito obrigado.